Pessoal, um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para todos vocês. Vai depender do horário que você vai estar visualizando aí esse vídeo. Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de estágio de extensão, projeto de estágio de diferentes contextos, onde nós elaboramos aí um curso de extensão de 13 módulos e hoje nós vamos estar começando aí o módulo 5, cujo título é Manifestações da Crise de Valores. E se você ainda não é inscrito aí no meu canal, você inscreve aí, você aperte aí o sininho, aperte para todas, porque aí você vai estar sendo avisado aí todas as vezes que eu postar um novo vídeo. E você aí não esquece aí de dar um joinha aí, de manifestar a sua forma aí se você gostou ou não deste vídeo. Você também pode aí comentar aí, você pode trazer aí um comentário daquilo que eu possa estar melhorando, daquilo que você gostou ou não gostou. E hoje nós vamos aí continuando aí, não é, nesse módulo 5, manifestações da crise de valores. Nós abordamos no módulo 4 sobre a crise de valores e nós vamos ver com mais detalhes, vamos entrar com mais profundidade nesse módulo 5, onde nós vamos ver essa crise, essa manifestação dessa crise existente na nossa sociedade, dentro da nossa sociedade. E aí nós visualizamos aí no módulo 1 a introdução, nós vimos no módulo 1 a introdução. Você aí que está começando a ver agora esse vídeo, você vai lá, não é, e vê aí o módulo 1, módulo 2, você pega essa sequência aí para você estar entendendo, estar mais a parte aí de todo o assunto, de todo o conteúdo deste curso. No módulo 2, nós podemos ver os valores do ensino religioso. No módulo 3, nós vimos o estímulo dos valores éticos. No módulo 4, nós descrevemos sobre a crise de valores. E nesse módulo, vamos estar abordando aí a manifestação da crise desses valores. A crise de valores se manifesta de muitos modos, dos quais destacamos três. Então nós vamos ver quais são os três modos que essa manifestação dessa crise, essa crise de valores se manifesta. Nós vamos caminhando e vamos verificar quais são esses modos. O primeiro módulo que essa crise de valores se manifesta é a crise das instituições. Nós vimos no módulo anterior, no módulo 4, sobre essas instituições, sobre a família, o Estado, a igreja, e nós vemos aí essa manifestação da crise, ela primeiro se manifesta na crise das instituições, e ela se insere no mesmo contexto dessa crise de valores. Essa crise das instituições, ela está mergulhada aí nessa crise de valores. E aí a primeira instituição aí que nós podemos estar destacando é a família. A família é uma instituição a quem ela cabe o papel de ensinar o valor da convivência e do respeito ao outro. Então é dentro da família que nós temos que ter esses ensinamentos, desde da tenra idade, desde a criança, ela precisa aprender a reconhecer os verdadeiros valores, ela precisa aprender desde cedo a respeitar o seu coleguinha de escola. E aí essa criança, ela vai se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, e ela vai ter como base, como seu caráter ali, o respeito pela decisão, pela escolha do outro. Então é dentro da família, essa instituição maravilhosa criada por Deus, é que ela tem esse papel de ensinar os verdadeiros valores.
A escola, ela é um complemento, mas é dentro da família que esses valores devem ser ensinados, devem ser vivenciados. A família, ela deve ser um ambiente de respeito, um ambiente harmônico, um ambiente de convivência harmônica, onde o cidadão ali ele vai aprender a defender os verdadeiros valores. E aí a segunda instituição que nós possamos abordar aqui é a religião. Ensinar o valor da transcendência, colocando os valores morais como prioridade. Então a religião ela tem esse papel também de ensinar valores. Ela é uma extensão da família. A religião ela se torna uma extensão da família no sentido de ensinar os verdadeiros valores, colocar um destaque nos valores morais, colocar os valores morais numa pirâmide mais alta, no primeiro lugar dessa pirâmide. É preciso destacar com uma certa prioridade, com um certo grau de valor elevado. Então a religião ela tem esse papel fundamental. E nós vemos também aqui o Estado. O Estado ele deve zelar pelos valores cívicos, estão flagrantemente falhando em seus papéis. O Estado também é uma outra parte, é uma outra instituição onde ele deveria zelar pelos valores cívicos, onde deveria ser pregado a valorização cívica através do que? Da implantação de disciplinas onde vai estabelecer esses valores aí. E aí nós vemos o Estado falhando no cumprimento do seu papel, o Estado falhando no seu dever aí de trazer esse benefício para a nossa sociedade. E aí nós vemos aí essas três instituições, elas entrando numa crise sem precedente. Essas três instituições que deveriam trazer aí um norte, que elas deveriam aí implementar, que elas deveriam ensinar os verdadeiros valores, onde as pessoas poderiam olhar para essas instituições e conseguir extrair delas os verdadeiros valores. Mas quando a crise ela está instalada, quando nós vemos essa manifestação da crise bem presente nessas instituições, elas perdem, acaba perdendo o seu papel, acaba perdendo também a sua de ser aí uma referência aí na implementação desses valores. Nós vemos que são instituições que poderiam aí estar cumprindo aí com seu papel, que poderiam aí estar trazendo aí, né, uma sociedade mais justa, que poderiam estar implantando aí nessa sociedade um modo de viver mais justo, um modo de viver, um contexto de viver respeitoso, um contexto de viver onde existe a tolerância, onde existe o respeito pela escolha do próximo, pela escolha do meu semelhante. Nós vimos o contrário, nós vimos que a cada vez mais essas instituições estão mergulhadas numa crise aí sem precedente. Então é necessário nós revermos onde nós estamos inseridos aí, nós estamos inseridos aí dentro dessas instituições, nós estamos inseridos aí na família, nós estamos aí pertencendo aí a alguma religião, nós fazemos parte do Estado, de repente nós somos aí uma pessoa de influência no Estado, onde nós conseguimos implantar aí uma política de verdadeiros valores, defender os valores cívicos, defender o patrimônio público, valorizar as instituições e, pelo contrário, muitas vezes nós vemos o alto escalão aí do nosso Estado sendo aí contaminado por uma inversão de valores.
Então nós precisamos rever com uma certa urgência esses nossos conceitos. E aí nós vamos trabalhando aí na questão da instituição aí da família, né? A quem cabe ensinar o valor da convivência, do respeito ao outro. Esse ambiente familiar, ele deve ser um ambiente de respeito, ele deve ser um ambiente de convivência. É na família que nós conseguimos perceber isso aí. A religião, né, ensinar aí o valor da transcendência, o Estado zelar pelos valores civis, onde eles estão aí falhando, né, com seus papéis aí. Então nós constatamos que assim que a crise de valores geralmente vem associada à crise das instituições, que os deviam conservar e propagar. Então, quando nós temos uma crise de valores, essa crise de valores, ela está ligada, ela está interligada às instituições e ela acaba contaminando as instituições, porque ela está dentro de um contexto. Quais são as instituições que nós abordamos aqui? O Estado, a família e a religião. Nós estamos inseridos nessas instituições. Nós estamos inseridos nesse contexto. E então nós vemos aí essa associação aí, né? Quando existe a crise de valor, quando nós constatamos essa crise, nós vemos aí ela presente aí nessas instituições. Instituições que deveriam fazer o papel contrário. Instituições que elas deveriam conservar, que elas deveriam ter a função de propagar os verdadeiros valores. Elas deviam ensinar, elas deviam implantar na sua cultura valores éticos, valores morais, valores verdadeiros, como nós citamos no módulo 1, os valores, né, o respeito, a tolerância religiosa, o amor ao próximo, a empatia, são valores que deveriam ser pregados pelas nossas instituições, pelas instituições da sociedade. Essas instituições, elas deveriam servir como um modelo, como uma ferramenta para estar transmitindo esses verdadeiros valores. Mas quando existe a crise, elas não conseguem cumprir esse papel aí. É bastante olhar à nossa volta para constatar como essas instituições sociais fundamentais estão claudicando nos seus objetivos com desastrosos reflexos na tessitura social. Então nós vemos aí, quando nós olhamos à nossa volta, nós vemos aí que essas instituições que elas são fundamentais, ela constrói a nossa sociedade. A nossa sociedade ela está construída, ela foi construída, está sendo construída e é construída através dessas instituições, e nós vemos aí elas sendo aí, né, deixando de cumprir aí o seu objetivo principal. E com isso nós vemos aí reflexos desastrosos. Nós vemos uma sociedade mergulhada numa inversão de valores. Nós vemos uma sociedade onde não existe mais o respeito ao próximo. Numa sociedade onde não existe mais o amor ao próximo. Isso por quê? Porque as instituições elas deixaram de cumprir aí o seu papel fundamental, que é aí a divulgação, que é aí o ensino aí dos verdadeiros valores. A segunda manifestação da crise de valores é a crise de identidade. Primeiro, nós visualizamos a crise das instituições, a família, o Estado, a igreja. E agora nós vamos passar a visualizar essa manifestação da crise de uma forma individual. A supervalorização do sujeito criou um excessivo individualismo, pelo qual nos sentimos donos de nós mesmos,
sem ao menos saber quem somos. Então essa crise, ela fala muito conosco, é a crise da identidade. Nós perdemos a nossa identidade. A sociedade, de forma individual, olhando para o indivíduo em si, ele perdeu a sua identidade. Ele não tem mais uma identidade por causa da crise de valores, porque em supervalorizar o sujeito, em supervalorizar o indivíduo, as pessoas se passaram a ser individualistas, as pessoas passaram a não importar mais com o próximo, com o seu semelhante, e elas passaram a se sentir donas de si. Elas não têm mais aquele amor pelo próximo, aquela valorização do semelhante, por causa que essa pessoa, ela está em crise, a sua identidade se perdeu por causa dessa crise de valores. A crise da identidade dá ao homem a sensação de poder fazer qualquer coisa, sem, no entanto, dotá-lo do senso crítico indispensável às suas escolhas. Então, essa crise da identidade, ela vai trazer um poder ao homem, um poder negativo, um poder onde ele vai ter uma sensação de impunidade, um poder onde ele vai poder fazer qualquer coisa que ele quiser por causa da impunidade, porque ele sabe que ele não vai ser punido, porque ele sabe que o Estado que não está cumprindo o seu papel não vai puni-lo. Então ele pode fazer o que quiser, o bem ou o mal, ele está livre para fazer o que quiser. Por quê? Por causa que o Estado está em crise, por causa que o Estado perdeu a sua identidade, por causa que o Estado perdeu a sua função primordial, que é zelar pela honra, zelar pelo respeito. Então, nós vemos que o homem, o indivíduo, ele tem essa sensação de impunidade, essa sensação de que ele vai fazer, ele vai praticar o que é mal, o que ele vai praticar a violência, a atrocidade ao seu próximo, e ele não vai ser punido por causa disso. Então, ele não tem mais aquele senso crítico que é indispensável às suas escolhas. E aí nós vemos, repetindo, né, um escritor, Sartre, ele cita Oliveira, ele diz o seguinte: o que vou fazer daquilo que fizeram de mim? A liberdade pregada pelos contravalores leva à escravidão, à dependência e ao desespero. O homem perde sua identidade, não sabe quem é, o que quer e para onde vai. Nós vemos isso bem presente aí. A nossa sociedade, ela perdeu a sua identidade. As pessoas não sabem mais o seu limite, elas não sabem mais viver em liberdade, porque elas entendem que essa liberdade, essa supervalorização do sujeito, levou essas pessoas a entenderem a liberdade como elas poderem fazer o que quiserem, sem importar com as consequências que vai atingir o próximo. Então essa liberdade que é pregada, né, pelos contravalores, ela leva a sociedade a um modo escravizista. Ela leva a sociedade à escravidão. A dependência, ela leva a sociedade ao desespero. As pessoas já não sabem mais o que fazer, porque elas estão mergulhadas numa crise sem precedente. Então essa falsa identidade tem levado as pessoas a agirem dessa forma. E nós vamos ficando por aqui. Depois nós vamos continuando esse vídeo aí, né, falando sobre a crise de significados. Vamos estar encerrando por aqui e eu espero que você continue conosco aí na próxima aula, né, na parte 2 desse módulo 5, onde você vai estar dando continuidade aí a esse módulo 5. Então você aí não esquece de se inscrever no canal, não esquece aí de apertar o sininho, não esquece aí, não é, de dar o seu joinha aí, de trazer o seu comentário aí no vídeo.
E continue conosco aí que nós estaremos aí abordando aí esse subponto 3 aí na crise de significado no próximo módulo, parte 2.